Amados, a paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus, passando aqui para trazer mais uma palavra de bênção para todos vocês, em nome de Jesus, dando continuidade nesta série aí que é Palavra que Edifica para a Glória de Deus. Quero aqui liberar uma palavra de bênção, uma palavra edificante para a vida, para a tua vida, principalmente, ou seja, especialmente para você jovem, fique atento a esta palavra, porque eu sei que Deus vai falar com você para a glória dele, uma palavra que vai edificar o teu coração para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero aqui já agradecer mais uma vez neste vídeo a todo inscrito deste canal. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. Aliás, oro a Deus sempre para abençoar a vida de vocês inscritos deste canal, que o Senhor Jesus possa abençoar a tua casa, a tua família, teu ministério, teus negócios, ou seja, teu emprego, para a glória de Jesus. Que o Senhor possa te dar bênçãos, sejam derramadas, aliás, bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aqui quero pedir também para que vocês continuem aí. Teve bastante visualização no outro vídeo que eu fiz essa semana, mas pouco like, pouco comentário. Eu preciso que vocês deixem o like, comente para a glória de Deus, para que essa palavra possa chegar a mais corações, a mais jovens, possa alcançar milhares de jovens. E passa aí para os seus sobrinhos, passa aí para os seus filhos, você que tem filho, passa para os seus amigos, você que é jovem, cristão, você que não é, mas ouça essa palavra e que o Senhor possa abençoar você em nome de Jesus. Vamos fazer com que milhões de jovens, milhares de jovens possam ouvir essa palavra em nome de Jesus, porque eu sei que Deus vai falar com você. Vai até o final do vídeo, porque o Senhor vai falar. Eu quero começar a palavra, que ela quero dar início a esta palavra que está em Salmo, no livro de Salmos, no capítulo 71, para a glória de Deus. No versículo 5 ele diz assim: pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha juventude. Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar uma palavra. Dentro desta palavra eu quero deixar aqui 4 características, ou 4 tópicos que é importante para a vida de um jovem. Se ele colocar esses 4 na sua vida, ele vai ser um jovem bem sucedido nesta vida. Ou seja, um jovem bem sucedido nesta vida é um jovem que é abençoado na área espiritual primeiro. Na área espiritual dele primeiro. A área espiritual dele, ela é essencial, porque ela é estabelecida sobre princípios bíblicos, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Evangelho de Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo. Eu quero começar falando de uma coisa que é importante para o jovem, que não pode faltar, que é o alimento, a alimentação da palavra. Ou seja, é alimentar-se da palavra. Um jovem, ele precisa se alimentar da palavra. Eu quero deixar aqui como base também o livro de Salmos 119, no versículo 9 e versículo 10 e 11, ele diz assim, no 9, vamos lá, para a glória de Deus: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo, aí é a pergunta, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Na frente ele diz, vivendo de acordo com a sua palavra. Ou seja, como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Quando a Bíblia está falando aqui caminho, ela está falando da vida do jovem, dos hábitos desse jovem, das ações, das atitudes desse jovem, das coisas que ele irá fazer no decorrer da sua vida nesta terra, como ele irá viver esta vida na terra, ou seja, para manter a sua vida pura, o que ele deve fazer, como ele vai fazer com que a sua vida permaneça pura diante de Deus. Aí o próprio versículo diz, vivendo de acordo com a palavra do Senhor, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então o jovem, ele precisa ter primeiro uma vida de alimentação. Ele precisa alimentar primeiro o seu espírito através da palavra. Quando Jesus ele é tentado, o diabo fala com ele para ele transformar pedra em pães. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No versículo 10 ele diz o seguinte, aí ele diz, de todo o coração eu te procurei, não deixes
que me afaste dos teus mandamentos. Eu vejo aqui o salmista preocupado com os mandamentos do Senhor e a forma como ele buscou a Deus. Ele diz: eu busquei a ti de todo o meu coração, não me deixa me afastar dos teus mandamentos. Ou seja, aqui eu estou vendo que o salmista está preocupado com a vida dele espiritual. A vida dele espiritual, ela é baseada na obediência dos seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Ele está preocupado, ele está dizendo: Senhor, não me deixe me afastar dos teus mandamentos, porque ele sabe que quanto mais ele está próximo aos mandamentos de Deus, mais abençoado ele é pela presença de Deus, mais manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, vai manifestar mais ainda do poder de Deus sobre a vida dele, mais os olhos do Senhor estão sobre ele, sobre as orações dele, sobre a forma quando ele procurar, significa, é um homem de oração, é um homem que busca, um jovem que busca o Senhor. Quando Davi diz no versículo 5 que desde a juventude, significa que é importante um jovem ter um homem ter um relacionamento com Deus desde a sua juventude, porque assim ele vai estabelecendo a vida dele, os hábitos dele, dentro dos mandamentos, dos princípios de Deus. Quando ele estiver velho, as coisas da carne, as paixões da carne, elas não têm poder sobre ele, porque ele já tem o domínio sobre ela, porque desde jovem ele já vem dominando essas paixões. Então ele diz aqui que não permita que ele se afaste dos mandamentos. Hoje nós não estamos vendo o jovem, a maioria dos jovens, eles não têm essa essência da preocupação de buscar a Deus de todo o coração e de guardar os seus mandamentos. E ele também não tem uma preocupação de manter os seus caminhos puros. A juventude hoje precisa acordar, porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo dentro das igrejas a falta de jovens cheios do Espírito Santo, a falta de jovens cheios da palavra para ministrar. Quando nós fazemos um culto de jovens, nós temos dificuldade para encontrar um jovem que ministra a palavra com autoridade, que ministre uma palavra com compromisso. Nós temos dificuldade de encontrar jovens para ministrar o louvor com autoridade, com amor, com adoração, com exaltação a Deus. A exaltação, ela não começa em cima de um altar, ela começa fora de um altar, para que em cima de um altar derrama-se o fogo de Deus, derrama-se a unção de Deus e o poder e a autoridade de Deus. Nós, igreja, principalmente aqui em Londres, nós temos essa grande dificuldade de encontrar jovens com autoridade do poder do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Ou seja, isso é preocupante, porque a massa jovem, ela está se deixando levar pelas paixões da vida. Mas vamos descer aqui no versículo 11. Em meu coração conservei tua palavra para não pecar contra ti. Olha só, a preocupação desse salmista: em meu coração guardei a sua palavra para não pecar contra ti. Há uma preocupação com a juventude hoje. Eu estou falando do jovem, essa palavra é direcionada para você, jovem. Eu sei que tem muitos adultos, muitos velhos aí que estão brincando com a palavra, mas você, jovem, pode fazer a diferença. Você, jovem, pode levar muitos homens e mulheres mais velhos, pais, avós, os avós, a salvação, a se renderem ao Senhor. Se você orar, se você for um homem ou um jovem, mulher ou homem cheio do Espírito, rapaz cheio do Espírito Santo, muitos vão chegar aos pés do Senhor através das vossas vidas. Mas vamos lá. Ou seja, esse é o primeiro passo para um jovem a ser abençoado e bem sucedido na terra. Ou seja, para um jovem ser bem sucedido na terra, ele precisa se alimentar da palavra, ter preocupação em guardar os mandamentos do Senhor, procurar os mandamentos de Deus de todo o coração, a palavra do Senhor de todo o coração. Mas vamos lá para o segundo. O segundo, o jovem, ele não deve amar o mundo. Há uma preocupação muito grande hoje, porque os jovens, eles têm um amor muito grande pelo mundo, um amor muito grande pela tecnologia, um amor muito grande pelas redes sociais, pelo entretenimento. Então acaba que esse amor, o coração deles, eles ficam tão ligados a isso que eles não têm tempo para a palavra. E quando você vai falar da palavra para eles, quando você chama os seus filhos, quando você chama os seus sobrinhos e você fala da palavra para eles, eles te acham enjoado, então chato. Mas olha só, jovem, ame a palavra. Olha só, em Romano ele diz, capítulo 12, versículo 2, ele diz: olha, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, um jovem, ele precisa se renovar, ele precisa renovar a sua mentalidade, a forma de pensar, não se deixar levar pelo mundo moderno que nós estamos vendo hoje, uma vida moderna, onde
que os jovens estão se deixando levar pela influência do mundo. Ou seja, os jovens se deixam levar pela influência de pessoas, de músicas seculares, de filmes, de futebol, de série, de um monte de coisas. Copia essas pessoas, mas imita essas pessoas, mas não imitam a Cristo, não procuram imitar uma pessoa de fé. Como Paulo diz, olha, sejam meus imitadores na fé. Imitadores na fé é um homem que tem uma fé genuína, genuína em Cristo Jesus e na obra redentora do Senhor Jesus. Hoje o jovem não quer imitar um homem que ora, não quer imitar um homem ou um pai que busca a palavra, que ora, que busca a presença de Deus, que ministra, que evangeliza, que faz missões. Eles não querem, eles querem imitar as pessoas lá fora. Isso é um perigo, jovem. Não ameis o mundo, ou seja, não tenha amor pelas coisas do mundo, não se conforme com o mundo. E conformar com o mundo, não amar o mundo é não amar o pecado, é não amar as concupiscências da carne, que leva a amar as coisas da vida do mundo, aliás, do pecado. Ele diz, mas nós devemos ter uma mente transformada, renovada, ou seja, para experimentar a boa vontade de Deus, que ela é perfeita e boa e agradável. Mas essa vontade de Deus para o cristão, para o jovem experimentar, ele precisa renovar a sua mentalidade. Você não se deixe levar pelo mundo. Ou seja, mas tem mais um versículo que eu quero ler para vocês, que diz em 1 João, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se nós amamos o mundo, se um jovem ama o mundo, o amor de Deus não está no coração dele. Ele não precisa chegar até Deus e dizer, Senhor, o amor do Senhor está no meu coração, eu te amo, porque não está. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz, não ameis o mundo, ou seja, não ameis uma vida de pecado, de iniquidade, não ameis as coisas do mundo que o mundo oferece. Se você for ler o versículo mais embaixo, ele diz que se você for ler o livro de 1 João, capítulo 2, você vai entender, ou seja, que ele diz que o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então um jovem precisa procurar fazer a vontade de Deus, não a sua, para ser um jovem bem sucedido. Não adianta você fazer faculdade, você se formar, você ser um advogado, você ser um juiz, mas se você não é temente a Deus, se você não guarda a palavra do Senhor, se você não se prepara para a volta de Jesus e para a salvação da vida eterna, para aquilo que Jesus fez na cruz pela humanidade, ou seja, você não é um jovem bem sucedido. Você vai alcançar as coisas dessa vida, mas vai faltar aquilo que completa o homem. Mateus 6,33, ele diz que busca o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Quando nós buscamos, o passo principal, é buscar Deus primeiro, a justiça de Deus, que é Cristo, manifestado sobre a injustiça do homem, que é o pecado. Mas quando nós fazemos isso, as outras coisas se acrescentarão. É um acréscimo, porque o mais importante é buscar o reino de Deus e a justiça dele. As outras coisas da vida, você se tornar bem sucedido financeiramente ou qualquer outra área da vida, é um acréscimo na vida, porque o mais importante é você ser bem sucedido espiritualmente, é ter um sucesso em relação com Deus, é ter um sucesso com relação com o Espírito Santo, é ter um sucesso com relação à palavra de Deus e os propósitos e a vontade e os princípios de Deus nessa vida. Mas vamos lá, nós vamos agora descer, ou seja, para o terceiro, ou seja, vence o maligno, ou seja, 4 ferramentas para o jovem ser bem sucedido, ou seja, alimentar-se da palavra, não amar o mundo. Terceiro, vence o maligno. Olha só, em Tiago 4,7 ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o jovem ele precisa ter uma vida onde ele se sujeita a Deus, ou seja, onde ele se entrega ao Senhor, aonde ele resiste às artimanhas do maligno, às bandejas do diabo, às ofertas malignas, às coisas deste mundo que jaz no maligno, mas ele se sujeita a Deus. E quando ele se sujeita a Deus, essas ofertas, essas tentações do diabo, as bandejas e toda a tentação do diabo, ele vencerá. Ou seja, porque o diabo ele não resiste àquele que se sujeita a Deus, ele não resiste àquele que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, ele não resiste àqueles que têm a palavra de Deus no seu coração. O diabo não resiste às pessoas que são temente e obediente à palavra de Deus e que ama o Senhor. Ou seja, então ele tem que fugir, porque as trevas não têm poder contra a luz, e a luz é a presença do Espírito Santo em nossa vida, é a palavra, é Cristo em nossos corações. Então, jovem,
jovem, busca Jesus Cristo, se alimente da palavra, enche-se da presença da glória de Deus, e o diabo não resistirá a você, porque você terá a força de Deus no seu coração, a manifestação de Deus em seu coração para a glória de Jesus. Então, ou seja, primeiro, alimenta-se da palavra. Segundo, não ameis o mundo. E terceiro, vença o maligno. Agora vamos para o quarto. Quarto, fuja dos desejos da mocidade. Olha só, em Timóteo, no livro de Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, 2:22, ele diz assim: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Com os de coração puro que invocam o Senhor. Aqui são atributos do Espírito Santo. Ou seja, você precisa fugir do desejo da mocidade. Quando um jovem foge na sua juventude dos desejos da mocidade, quando ele estiver mais velho, ele tem domínio sobre tudo aquilo que o inimigo possa usar contra a vida dele. Ele tem poder, ele tem autoridade e tem força para dominar. Ou seja, mas olha que coisa importante esse versículo que ele fala. Ele fala que nós devemos fugir, o jovem deve fugir do desejo da mocidade, e ele deve seguir a justiça. Olha só, primeiro a justiça, a fé, o amor e a paz. E olha com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Anda com homens que têm um coração puro. Anda com homens que invocam o nome de Jesus, do nosso Deus, do Senhor Jesus. Quando um homem que tem um coração puro invoca o nome do Senhor Jesus, jovem, a manifestação de Deus, ela é a manifestação certa de Deus na vida da pessoa, transformando ela. Isso aqui são atributos do Espírito Santo. Seguir a justiça, seguir a fé, o amor, a paz. Ou seja, receba de Deus essa palavra. Procure mais servir ao Senhor e adorar a Ele. Jovem, é hora dos jovens se levantar, evangelizar, pregar a palavra, anunciar a palavra, principalmente aqui em Londres, que a juventude é fria espiritualmente. Aqui as pessoas, o jovem se entrega mais às baladas, às coisas do mundo, e a igreja ela fica por último lugar. Ou seja, quando eu digo igreja, eu não estou falando simplesmente de se enfiar em um templo, mas de se entregar a Jesus Cristo e ser igreja, e ser a manifestação e ser a morada do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Eu duvido se não acontecer um avivamento neste lugar. E quando eu falo avivamento, eu não estou falando nem ainda do último avivamento que vai acontecer, mas eu estou falando de uma manifestação do Espírito Santo, onde trará salvação em massa, onde muitos jovens se converterá ao Senhor, onde muitas pessoas se entregará à vida, pais, mães, os pais, ou seja, os tios, todo mundo vão ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Jovem, está faltando você se levantar, principalmente na cidade da Inglaterra, ou no país da Inglaterra, se levantar para adorar o Senhor. Jovem no Brasil, seja forte e fiel ao Senhor. Jovem na América, em qualquer lugar deste mundo, em qualquer continente deste mundo, Portugal, seja onde for, levanta-se, porque é hora, é tempo de se levantar para adorar o Senhor. Eu quero fazer uma oração por você, e depois dessa oração eu vou deixar um versículo para você refletir sobre ele, em nome de Jesus. Pai, eu oro por este jovem que está vendo esta palavra, ouvindo, por esta pessoa que está ouvindo essa mensagem também. Meu Deus, que cada um que ouvir receba no seu coração esta palavra. Meu Deus, reflita sobre esta palavra que o Senhor liberou agora. Eu peço que o Espírito Santo vá tocando aonde estiver um jovem, aonde estiver, meu Deus, Pai, um pai ouvindo esta palavra, uma mãe, uma avó, um tio. Deus, usa ele, meu Deus, para, meu Deus, Pai, ser instrumento do Senhor nas suas mãos para alcançar os jovens desse mundo, desta nação, meu Deus, desta geração, em nome de Jesus. Eu oro para que haja um derramado do Espírito sobre a casa de cada pai, sobre a casa, meu Deus, de cada um dos teus filhos inscritos, ou daqueles que estão vendo este vídeo, que ainda não são inscritos neste canal. Abençoa, Senhor, e derrama da unção sobre eles. Eu oro por salvação, eu oro por restauração, eu oro, meu Deus, por regeneração de alma. Eu oro, meu Deus, por jovens tendo uma mente cauterizada pelo Espírito Santo, tocadas pelo Espírito Santo, corações transformados. Meu Deus, abandonando todo mundo, todos os desejos da mocidade, para se agarrar à palavra e os mandamentos do Senhor. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado por esta palavra liberada aos nossos corações, em nome de Jesus. Uma palavra que edifica,
para a glória de Deus. Amém e glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Veja o versículo que eu vou deixar aqui e reflita sobre ele também, em nome de Jesus. Um grande abraço para a glória de Deus. Eu digo o versículo porque vai ser o último versículo para você refletir, que eu não falei aqui, mas vai ficar aí para você ler e você fazer um estudo sobre ele, em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus, compartilha para a glória de Jesus. Vamos alcançar o máximo de jovem e de pai e de mãe que vai estar vendo este vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande abraço, amo vocês em Cristo, fiquem com Jesus.